Hoje eu quero discutir com vocês uma classe de sistemas físicos conhecidos como sistemas multiperiódicos, para os quais há um conjunto de variáveis muito conveniente para a descrição de sua dinâmica, conhecidas como variáveis de ação e ângulo. Sistemas periódicos são sistemas importantíssimos na física, né? Por exemplo, o movimento dos planetas em torno do Sol é um exemplo típico de movimento periódico. Então, os movimentos periódicos ocorrem nas mais variadas circunstâncias e em todos os ramos da física. Nós vamos definir o que entendemos por sistemas multiperiódicos. Para definir o que se entende por sistema multiperiódico, primeiro nós vamos definir o que se entende por sistema separável. Um sistema separável é definido da seguinte maneira: é um sistema cuja hamiltoniana não depende explicitamente do tempo. H não depende explicitamente do tempo. E a equação de Hamilton-Jacobi, independente do tempo, é separável em algum sistema de coordenadas generalizadas. Então, a equação de Hamilton-Jacobi é separável em algum sistema de coordenadas generalizadas, que n na forma igual a uma soma de funções, é separável em funções da forma em que cada uma delas depende apenas de uma das coordenadas generalizadas. Lembrando que essa função w, né, é a função que satisfaz a equação de Hamilton-Jacobi independente do tempo. Ou seja, a equação, lembrando aqui, ó, a equação de Hamilton-Jacobi é h de q ds dq mais d rho de s d rho de t igual a zero. E como a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, nós já sabemos que esta equação admite uma separação de variáveis da forma s de q alfa t é igual a uma função w de q alfa menos alfa 1 t. E esta função w, então, satisfaz a chamada equação de Hamilton-Jacobi independente do tempo, que é obtida substituindo essa forma com variáveis separadas na equação de Hamilton-Jacobi dependente do tempo. Agora, se esta equação é separável desta forma em algum sistema de coordenadas generalizadas, então nós dizemos que o sistema mecânico é separável. Então, resumindo, um sistema mecânico separável é aquele cuja hamiltoniana não depende explicitamente do tempo e cuja equação de Hamilton-Jacobi, independente do tempo, admite separação de variáveis para alguma escolha do sistema de coordenadas generalizadas. Tá bom? Agora, quando o sistema é separável, acontece o seguinte, ó. Para um sistema separável, o iésimo momento canônico é a derivada parcial da função w em relação à iésima coordenada. Mas como por hipótese w se separa como uma soma desta maneira, essa derivada em relação à coordenada de número i só vai ter contribuição do wi.
porque os outros w não contêm a coordenada QI. Então isso aqui é a mesma coisa que... E isso aqui é uma função que só contém o QI e os alfas. Então esta equação aqui, ó, para cada i, representa uma curva no plano de fase QI-PI. Ó, considere o plano no espaço de fase, né? Formado pela coordenada QI e o momento conjugado. Esta equação é a equação de uma curva nesse plano de fase, tá? Isso aqui representa uma curva no espaço de fase. Esta curva pode ter uma forma arbitrária, mas há dois casos que nos interessarão aqui. É quando a curva definida por essa equação é uma curva fechada, ou quando essa coordenada QI é uma coordenada que pode tomar valores de menos infinito a mais infinito, mas esta função aqui é uma função periódica da coordenada QI. Isso é o que define sistemas multiperiódicos. Um sistema é dito multiperiódico se cada uma dessas equações, PI, função FI de QI, tem um gráfico no plano de fase QI-PI que ou é uma curva fechada ou é algo desse tipo aqui, ó. QI, PI, onde PI é uma função periódica de QI, mas QI é ilimitado. Então, por exemplo, uma figura assim, ó. Uma coisa desse gênero, onde isto aqui, ó, seria o período. Tá? Quando o gráfico dessa curva, PI versus função de QI, é uma curva fechada, observem que a coordenada QI oscila periodicamente entre esses limites aqui, ó. Chamemos isso aqui de um AI, isso aqui de BI. Então, neste primeiro caso, QI toma valores nesse intervalo AI e BI, e a coordenada se repete ciclicamente. O tempo vai passando e o movimento... Essa figura aqui representa a projeção do movimento no espaço de fase sobre este plano aqui. Tá bom? Então, o movimento restrito a esse plano é um movimento que as coordenadas QI e PI são periódicas. A projeção do movimento sobre este plano de fase é uma curva fechada. Ou pode acontecer de a coordenada QI poder variar de menos infinito a mais infinito, mas a função PI ser uma função periódica com um certo período desta coordenada QI. E pode acontecer de as projeções em algumas regiões do plano de fase podem ser curvas fechadas, e em outros planos ser uma curva aberta, porém com P função periódica de Q. Pode haver todas as possibilidades, porque isso aqui é a projeção num dado plano de fase. Tá bom? Então, num plano de fase pode ser assim, num outro plano de fase pode ser esse outro tipo de movimento. Esse movimento aqui é chamado de libração.
E este aqui é chamado de rotação. Então, libração é quando o movimento é limitado e periódico, tanto do Q quanto do P. Tá bom? E rotação é quando a coordenada QI pode variar ao longo de toda a reta real, mas o P correspondente é função periódica, com um certo período, da coordenada QI. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar dois exemplos bem simples. Vamos começar com o oscilador bidimensional. Ó, observe o seguinte: em qualquer caso, neste ou neste, há um período associado ao movimento. Por exemplo, nesse caso, em que a órbita é fechada no plano de fase PI e QI, a coordenada QI é periódica, então há um certo período de oscilação da coordenada QI. Neste caso de rotação, há um período associado que é o período da função PI como função da coordenada QI. Então, há um período associado a essa situação e também há um período associado a esta. Tá? Se todas as projeções forem de um tipo ou de outro, significa que há uma coleção de N períodos e, portanto, N frequências associadas ao movimento de um sistema separável, tal que todas as projeções do movimento sobre cada plano de fase sejam desse tipo ou desse tipo. Então, daí o nome multiperiódico, porque um sistema desse gênero tem um período e, portanto, uma frequência associada a cada par PQ, ou a cada plano de fase. Como são N, então, um sistema com N graus de liberdade desse tipo terá N frequências ou N períodos associados.